você. Deus tem uma palavra para você. O segundo estágio na vida do cristão é a tribulação. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Aleluia! O segundo estágio na vida de um cristão é a tribulação. A tribulação, ou o nome tribulação, é proveniente do latim tribulatio, que quer dizer aflição, angústia, preocupação, oprimir, apertar, comprimir. A tribulação, meus queridos, é um tempo de sofrimento e dificuldades que põe à prova nossa fé e esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As tribulações, muitas das vezes, vai além das nossas forças. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. As tribulações, muitas das vezes, ela vem além das nossas forças. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos, que os crentes tiveram uma tribulação tão grande que eles se desesperaram até da própria vida, ou seja, queremos morrer, precisamos morrer para que não soframos mais tribulações. Aleluia! As tribulações vêm além das nossas forças, mas não te desespere, que o Deus de paz está com você em meio às tribulações da vida. As tribulações, ela nos atinge e muitas das vezes nos atinge com tanta força e veemência. Veja o que o salmista nos fala no livro de Salmos, número 119, o verso de número 43 e o 44. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me a inteligência deles e viverei. As tribulações, as angústias, as aflições da vida, aleluia, nos atingem, nos chega para destruir, a ponto da gente querer nos desesperar, mas o nosso refúgio é a palavra de Deus. O salmista disse: quando as tribulações e as angústias me atingiram, os teus mandamentos me deram paz e eu consegui viver. Aleluia! As tribulações não podem nos separar de Deus em hipótese alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 8 e o verso de número 35 ao 37, ele faz umas perguntas tão sérias, e uma das perguntas é: quem nos separará do amor de Deus?
Quem nos separará do amor de Deus? E ele frisa em primeira mão: será a tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Não, não e não. As tribulações não podem nos separar de Deus. Ao contrário, elas servem para nos aproximar de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos consola diante das tribulações. Aleluia, que coisa linda, que verdade é esta? O apóstolo Paulo diz que as tribulações, ou em meio às tribulações, Deus nos conforta. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e o 4 diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para que o vosso conforto, o qual se torne eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. As tribulações, em meio às tribulações, nós somos consolados por Cristo, por Deus. E se somos consolados por Deus, é para que nós possamos consolar os nossos irmãos que são atribulando, que são angustiando. Aleluia, aleluia. Por isso, meu querido, não te desespere em meio às angústias, em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, porque é certo que Deus conforta você em meio às tribulações da vida. Aleluia. As tribulações formam caráter no ser humano. Em Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 3 e 5, são aqui os caráteres formados na vida do cristão, através das tribulações. Quer ver? Primeiro caráter, perseverança. Segundo caráter, aprovando. Terceiro caráter, esperança. Todo crente genuíno em Cristo Jesus, que são atribulados, formam no mínimo esses três caráteres. Ele será perseverante, ele será aprovado e ele terá esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9. Ele diz assim: em tudo somos atribulados. Aleluia! Nós somos atribulados em tudo e em toda maneira de viver. Mas ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Glória ao Deus eterno. Em tudo somos atribulados, mas não desanimamos em meio às tribulações. Aleluia! O terceiro e último estágio do cristão é a provação. Aleluia! O termo provação ou provação é o ato ou efeito de provar. A mesma palavra também vem do latim, que significa probatio, prova.
ensaio, argumento, exame e experiência. Deus usa as provações de acordo com as suas providências. Aleluia! Abraão foi provado, ele é o pai da nossa fé. Ele foi provado quando ofereceu seu filho Isaque em sacrifício ao Deus eterno. E nesta prova de Abraão é provado a fé. Deus prova a nossa fé. Aleluia! O rei Ezequias foi provando, e quando o rei Ezequias foi provando a sua fidelidade, o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo de número 32 e o versículo de número 31, Deus disse assim, que quando os embaixadores da Babilônia chegaram em Jerusalém, ele colocou o rei Ezequias em prova para saber o intento do seu coração. Aleluia! Deus prova o nosso coração. Daniel foi provado na cova dos leões. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abidnego foram provados na fornalha de fogo ardente. Amados, aqui está sendo provado crentes fiéis. Deus prova os crentes fiéis para saber como está o seu coração, a sua fé, a sua fidelidade para com Deus. Daniel, ele era um homem temente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens tementes a Deus, mas contudo não se livraram da fornalha de fogo ardente, contudo não se livraram da cova dos leões. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não vai deixar você de ser provado, Ele não vai tirar de você a provação, ao contrário, o maior milagre não é você se livrar da provação, o maior milagre é Deus livrar você dentro da aprovação. No meio da aprovação está Daniel, aleluia, na cova dos leões. Os leões chegam para devorá-lo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu do céu e fechou a boca dos leões. Está Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, aleluia. Os soldados que jogaram eles dentro da fornalha morreram, pereceram, acabou-se, mas eles caíram lá. Apenas uma coisa queimou: as cordas que os prendiam. Então Nabucodonosor levanta do seu trono, olha para a fornalha e vê 4 pessoas. Ele diz: olha, não foram 3? Alguém diz sim, mas ele diz: mas eu vejo 4, não é possível, é 4, e estão vivos, estão andando dentro da fornalha de fogo ardente. O maior milagre de Deus na tua vida, meu querido, na tua vida, minha querida, é te livrar no meio das provações. Aleluia! As provações nos desafiam a confiar mais em Deus e crer nele, mesmo quando não vemos nenhuma solução. Aleluia! As provações, meus queridos, nos desafiam a confiar, a acreditar, a estabelecer um relacionamento firme e duradouro com Deus. Aleluia! Quando passamos por provação, ficamos mais fortes, a nossa fé cresce. Oh, aleluia! A nossa fé cresce, aleluia! Ficamos mais fortes, nos aproximamos de Deus. Aleluia! As provações têm 4 fundamentos e todo cristão que passa por essas provações terá a sua fé, aleluia, com estas 4 bases, com estas 4 colunas. Está no livro de
1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As provações terão na tua vida, na nossa vida, esses 4 fundamentos, esses 4 pilares. Primeiro, aleluia, para nos aperfeiçoar. Segundo, para nos firmar. Terceiro, fortificar. Quarto, fundamentar. Aleluia, aleluia. Meus queridos, minhas queridas, não te desespere, não vá ao extremo. As provações servirão para te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Os 3 estágios do cristão. Todo cristão passará pela tentação, pela tribulação e pela provação. Sim, você será tentado e você será atribulado para ser aprovado por Deus. Passe pela tentação, passe pela provação e você será aprovado por Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje. Deus tem uma palavra para você.